Quem somos? Somos uma boa notícia. O mundo jaz no maligno, toda a criação foi destituída da glória de Deus, mas há uma boa notícia: Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Sabe, a Bíblia não diz: conhecereis o pecado e o pecado vos libertará. Por quê? Porque o pecado nós já conhecemos, e a gente sabe o final da história. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a única coisa que liberta é a verdade. Guarda isso, irmão. Se nós éramos escravos do pecado quando não tínhamos liberdade, agora que somos livres, precisamos ser escravos da justiça. Agora temos uma nova, e eu boto entre aspas, prisão. Só que ao invés de estarmos presos ao mundo, ao inferno, estamos presos e conectados em Jesus, fomos enxertados nele. A Bíblia diz que sem ele nada podemos fazer, mas nele podemos todas as coisas. A Bíblia diz que se permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, pediremos qualquer coisa e nos será concedida. A palavra diz que em Jesus temos não só acesso ao reino, como autoridade no reino. Recebemos a chave do reino, ligamos e desligamos. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. As garantias que Deus dá para a igreja, elas foram liberadas por Deus através da verdade. E a gente só consegue continuar usufruindo dela se caminharmos em verdade. E esse é o nosso encargo profético. Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Diga amém. Não podemos deixar de confrontar o pecado. Não podemos deixar de anunciar a graça. É uma linha tênue. Em alguns momentos parece até que elas não coexistem, mas na verdade as duas precisam estar alinhadas em todo discurso, em todo sermão, em toda conduta, em toda prática. Guarda isso, irmão. Precisamos denunciar o pecado, mas precisamos anunciar a graça. Se só denunciamos o pecado, mas não anunciamos a graça, corremos o risco de nos tornarmos religiosos. Se só anunciamos a graça e não denunciamos o pecado, corremos o risco de vivermos em libertinagem. Existem muitos púlpitos no Brasil, e não se assuste, a quantidade deles vai aumentar, que tem mudado a teologia, relativizado os princípios para caber dentro de uma pauta. Tem muitas pessoas que inspiraram a igreja décadas atrás, alguns compositores, alguns músicos, alguns pastores, que eles têm condenado. Irmão, um cara, e eu vou chamar assim, porque eu não o conheço a ponto de aferir a ele o título de pastor de ovelhas, um cara se levantou no púlpito de uma igreja para chamar o pastor André de mensageiro de Satanás, porque ele pregou sobre santidade. Mas você analisa pessoas que ele tem apreço e pessoas que têm apreço por ele, muitos deles foram feridos com a igreja, não necessariamente porque a igreja estava errada, mas talvez porque a igreja não falou o que eles gostariam de ouvir. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens ajuntariam para si mestres segundo os seus próprios prazeres, desejos, expectativas, porque os seus ouvidos teriam comichões para ouvir a verdade. Vocês lembram quando eu preguei sobre fé seletiva? Eu falei sobre o encontro entre Paulo e o imperador e o governador na época, e a Bíblia diz que quando ele vai falar para ele sobre juízo, domínio próprio, sobre eternidade, a Bíblia diz que Félix diz: basta. A Bíblia diz: ele teve medo ao ouvir sobre essas coisas e disse: basta, quando eu achar conveniente, volto a chamá-lo. Irmão, existem muitas pessoas, olha para mim, que têm caminhado por conveniência até em relação ao evangelho. Se essa mensagem me agrada, eu ouço. Se essa mensagem não me agrada, eu pulo. Talvez uma boa parte de quem está sentado aqui só não parou de ouvir o que eu estou pregando porque é indelicado se levantar no meio do culto, mas se fosse pela internet já teria trocado de canal. O fato de nós nos adaptarmos à igreja online, e nada contra, pelo contrário, eu acredito nisso. E ontem 70% de quem veio se batizar de alguma forma, em algum momento, foi impactado pela minha vida ou por uma palavra que eu liberei. Por isso vieram de outros estados para poder serem batizados numa igreja que, por misericórdia, eu estou liderando. Eu acredito na força da igreja online, eu acredito nisso. Mas a gente não pode negligenciar uma verdade. O fato de termos total controle em mudar o sermão quando não nos agrada, nos coloca num lugar muito perigoso. A palavra de hoje não está tão legal.
Uau, essa palavra aqui me agrada, me alegra, me acalma. Existem pastores tocando uma geração inteira. E se você for espremer os seus sermões, o suco que eles carregam nada mais é sobre um evangelho que deixa o nosso coração quentinho, confortável. Mas essa verdade deixa de ser verdade se não apresentarmos juntamente com ela os princípios do evangelho. É verdade que Deus tem promessas para nós? É verdade. Mas existe uma condicional, permanecermos nele. É verdade que Deus tem bondade para nós? É verdade, mas existe uma condicional, precisamos nos tornar filhos dele. É verdade que podemos nos tornar filhos de Deus? É verdade, mas não somos todos filhos de Deus, somos todos criatura dele. Ao reconhecermos Jesus como Salvador, recebemos então o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. É verdade que Deus tem para nós prosperidade, é verdade, mas precisamos honrar os princípios dele. Irmão, tem muita gente que fala sobre essa parte, mas não prega sobre essa, e por isso que muita gente está vivendo uma decepção na sua jornada com o evangelho. Alguns chegam ao ponto de dizer: pastor, eu não sabia que seria tão difícil. Pois é, precisamos lembrar, não é fácil caminhar com Jesus, não vai ser rápido viver todas as promessas, mas temos uma garantia: nós nunca estaremos sozinhos. Nós nunca estaremos sozinhos. Ele nunca disse que seria rápido, ele nunca disse que seria fácil, ele nunca disse que seríamos poupados das lutas. O seu filho não foi. Irmão, olha para mim, que loucura esperarmos que Deus nos poupe de algo que não poupou nem a seu único filho. Eu estou frustrado porque me traíram. Jesus foi traído. Eu estou frustrado porque tem pessoas me perseguindo. Jesus foi perseguido. Eu estou frustrado porque como que Deus permitiu que pessoas me humilhassem? Jesus foi humilhado. Estou frustrado porque eu estou passando por algumas faltas. Jesus passou por falta. Ele sentiu sede e deram vinagre para ele beber. Irmão, guarda isso. Não existe nada que Deus exija de nós que o próprio Deus não tenha cumprido em si. Deus exige santidade porque Ele é santo. Deus espera de nós bondade porque Ele é bom. Deus espera que a gente caminhe em verdade porque Ele é a verdade. Deus espera que a gente não se desvie do caminho porque Ele é o caminho. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Eu tenho uma boa notícia, existe um caminho de volta. Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu só preciso de mais 5 minutos, eu vou finalizar. Atos 3:19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Isso é muito forte, irmão. Igreja, guarda isso. Graça sem verdade vira libertinagem. Verdade sem graça vira religiosidade. Se nos nossos púlpitos a gente só falar sobre verdade, mas sem graça, a gente pode caminhar debaixo de uma dinâmica de antiga aliança. Mas se a gente falar só sobre graça sem verdade, a gente pode correr o risco de viver por uma hipergraça. A gente precisa entender que Ele é paz, Ele é bom, Ele é justo, mas isso não anula nele o fato dele ser fogo consumidor, ser um justo juiz. Alguém está comigo? A graça sempre diz: é possível viver um novo começo, é possível receber uma segunda chance, é possível viver promessas, é possível ver Deus abençoar você e os frutos do seu trabalho, é possível ser curado, é possível viver debaixo de uma aliança. Mas a verdade sempre vai dizer: é preciso. É preciso ter uma conduta diferente, é preciso caminhar de uma forma diferente, é preciso ser diferente em meio ao mundo caído, é preciso conhecer as Escrituras, é preciso ter tempo no secreto, é preciso semear, é preciso servir, é preciso carregar o fruto do Espírito. Guarda isso, irmão. A graça é possível, a verdade é preciso. Se a gente só falar sobre verdade, só vai falar sobre o que é preciso. Você tem que fazer, você tem que cumprir.
Se a gente só falar sobre a graça, a gente só vai falar, é possível, você vai ver milagres, você vai ver promessas, você vai romper, vai ser tudo bom, vai ser tudo maravilhoso. Mas quando as duas coisas se completam, a gente vive uma vida plena em Deus. Eu entendo sobre o que é possível viver e eu entendo sobre o que é preciso fazer. Sejam santos como eu sou santo. O que é graça, André? Graça é o poder para viver acima do pecado. Graça não é uma autorização para viver em pecado. Graça não é uma justificativa para viver pecando e depois pedir desculpas. Graça é uma autoridade para caminhar acima do pecado. Romanos 6:1 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, ele vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os seus membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornaram-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero orar com você. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Salmo 51:17, a Bíblia diz: um coração quebrantado o Senhor não rejeitará. Igreja, olha para mim. Alguns vão fechar o coração para a minha mensagem, para esse púlpito ou para essa igreja, porque o assunto é desconfortável. Alguns vão crescer em fé porque vão entender que Deus está nos chamando para um lugar mais alto de maturidade e santidade. Alguns, tendo ouvidos, não ouvirão, tendo olhos, não verão, tendo coração, não sentirão. Mas o nosso papel como igreja não é selecionar quem vai ouvir, é falar para que todos ouçam.
Não é o semeador que escolhe em que lugar lança a semente, mas é o tipo da terra que define que tipo de colheita vai ser gerada a partir da semeadura. Jesus disse que um semeador saiu a semear e que cada porção de semente caiu no tipo de terra. Aquelas que caíram numa terra cheia de espinhos, ela não teve forças para frutificar. Aquela que caiu em meio a pedras, as raízes se tornaram muito frágeis. A Bíblia diz sobre determinados tipos de solo, mas a Bíblia fala que aquela que caiu num solo bom, ela frutificou. Igreja, quem somos? Somos aqueles que semeiam frutos para a eternidade. Somos aqueles que foram chamados para caminhar em santidade. Somos aqueles que anunciam sobre o reino. Falamos sobre o reino que há de vir, mas falamos sobre as realidades de um reino que já está disponível. Falamos sobre um Deus de promessas, mas precisamos falar também sobre o que o Deus de promessas espera de nós como conduta. Deus é bom. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu, man. Até a próxima. Valeu, man. Até a próxima.